Indo para nossa próxima pauta aqui, deixa eu separar aqui o nosso próximo material, que é muito importante também, ó. Falando sobre a delação do Bolsonaro. Já que a gente falou sobre o Anderson Torres solto, vamos falar sobre a delação de Bolsonaro. Por quê? Porque o ex-presidente disse a pessoas próximas que não pretende ser preso e que, se for preso, como eu já citei para vocês aqui, vai entregar todo mundo, não vai assumir a culpa das coisas sozinho. E isso é o típico bolsonarismo, né? Isso é a cara do Jair Messias Bolsonaro, que é aquela pessoa que diz que é corajosa, que vai meter a cara, que tem de parar de chorar, porque isso é coisa de vai ficar com mimimi, tem de ser homem, e que na hora que aperta um pouquinho, ele chora, como ele tentou fazer no Pânico, né? Pegaram o cartão da minha esposa, tá ok? Absurdo, é muito difícil ficar longe aqui da minha esposa, tá ok? Sempre tentando fazer aquele trabalho de bebê chorão da terceira idade. Mas o óbvio é que a pessoa só... mais o óbvio que esse pessoal só faz as coisas pelo dinheiro. Pois é, Denilson. Mas eu acho que não vai ser assim, essa culpa sendo assumida assim facilmente não, tá? Eu tenho outra visão sobre esse ponto. Mas enfim, vamos trazer aqui essa história do Bolsonaro, dizendo ali para aliados que, se for preso, vai delatar todo mundo. O material publicado aqui no último segundo, na coluna do Daniel César, o mesmo que a gente trouxe aqui no início da semana, mostrando que o Bolsonaro já tinha confessado para aliados ali que ele não aguentaria ser preso, que ele não teria nascido para ser Marte, e que, se ele fosse preso, ele iria não ia aguentar a prisão, e que isso e que aquilo, que estaria disposto a fazer qualquer coisa para não ser preso. Segundo esse mesmo parlamentar, ele falou pro Daniel César o seguinte aqui, tá? Vamos ver primeiro o título para chegar na matéria. O duro recado de Bolsonaro a aliados: vou entregar todo mundo. Ex-presidente deixou claro que não vai ser punido sozinho. E aí segue aqui a matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL não parece disposto a assumir a responsabilidade de possíveis crimes caso venha a ser preso por ordem do STF. Tanto que ele avisou a alguns aliados que, caso caia, pretende fazer delação premiada. Alô, Anderson Torres! Alô, Mauro Cid! O mito de vocês vai ser o famoso cabueta, como a gente fala aqui no Nordeste, ou como se fala em algumas outras regiões do Brasil, o famoso X9, tá? Então não segure esse BO por ele, que ele não irá segurar esse BO por vocês. Fazer uma delação premiada e entregar todo mundo. Não está claro sobre o que o político se refere, mas o recado caiu como uma bomba entre os bolsonaristas. Segundo uma fonte que confirmou a coluna, a afirmação de Bolsonaro se deu na semana passada, pouco depois do imbróglio envolvendo a falsificação da carteira de vacinação do ex-presidente e levá-lo a ser alvo de uma operação da Polícia Federal. O político recebeu apoio publicamente e também no particular, mas não recebeu bem as manifestações e optou em ir ao embate. E olha o que ele teria dito segundo essa fonte, tá? Ele deixou claro que, se for preso, mais gente vai cair junto, porque não vai segurar o rojão sozinho, confirmou o parlamentar que faz parte do núcleo duro do bolsonarismo. De acordo com ele, a ameaça foi num grupo de mensagens que tinha deputados, senadores, até o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. E o clima pesou no mesmo instante. E aqui eu quero lembrar para vocês uma coisa bem importante, tá? Para que a gente entenda esse medo do Valdemar Costa Neto e o porquê da importância dessa informação vir a público. Ano passado, quem me segue aqui nesse canal, desde o ano passado, e quem me segue no canal Historiador há muito tempo, vai lembrar que eu já tinha questionado o porquê da fidelidade do Valdemar Costa Neto com Jair Messias Bolsonaro, ao passo, inclusive, de ele colocar em risco o próprio partido e a própria liberdade dele para defender, por exemplo, as alusões que o Bolsonaro fazia a golpe de Estado, a fraude nas eleições, a ausência suposta de transparência no processo eleitoral e na urna eletrônica. E eu falava no passado o seguinte: gente, pela quantidade de doações que o Bolsonaro recebeu, para mim isto tá com cara de lavagem de dinheiro envolvendo o orçamento secreto, com dinheiro que passou de doações lá pelo PL. Por isso que Valdemar Costa Neto tá fazendo tudo que o Bolsonaro quer. Porque o único motivo para mim, para entender como sendo uma possibilidade do Valdemar estar ali naquela fidelidade toda ao Jair Messias Bolsonaro, só tinha um motivo: o Bolsonaro está ameaçando ele em relação à delação por conta de dinheiro que teria chegado ali no PL, ou que teria passado
pelo PL, através de doações de empresários. Porque a gente lembra, inclusive ontem eu até fui indagado por um seguidor que falou assim: Carlito, você não vai fazer vídeo no seu canal, o Historiador, e nem na Folha Democrata, sobre o orçamento secreto, não, que continua no governo Lula? E a resposta que eu dei para ele eu vou dar para vocês: não. Por que não? Porque o orçamento não é mais secreto. Ele é público, como deve ser, inclusive, como está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, que trazem ali quais são os princípios que devem reger a coisa pública. Entre esses princípios estão o princípio da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. No governo do Jair Messias Bolsonaro, se chamava de orçamento secreto a destinação de emendas para alguns parlamentares, porque não se tinha um encaminhamento claro de para onde esse dinheiro estava indo, para o que estava sendo destinado esse dinheiro. Agora você sabe, inclusive todo mundo aqui que quer saber para onde foram os valores que o Lula destinou, basta entrar no portal da transparência e consultar lá os estados, os deputados que estão sendo apontados, que vocês vão ver os valores, e passaram agora a cobrar os deputados a aplicação das emendas. Por quê? Porque o Instituto da Emenda Parlamentar, ela é um instituto do orçamento, perdão, das emendas, é um instituto constitucional. O que era ilegal era a ausência de publicidade. Tanto que no ano passado ainda, o STF enquadrou ali algumas novas regras em relação a como deveria funcionar esse tal orçamento secreto, como se chamava naquele momento, e a partir daquele momento se aprovou o orçamento secreto, não sendo mais secreto, né? Porque ele estava adequado. A partir do momento que você tem transparência, o orçamento não é mais secreto. Então, por conta disso, o Valdemar Costa Neto e o Jair Messias Bolsonaro estão preocupados, na minha opinião, tá? Mas é só se ele confessar e se autodelatar, ele é a cabeça de tudo isso. Pois é, ele vai delatar o quê? Foi o que eu comentei, inclusive, no meu vídeo. Ele vai falar o quê? Que ele e os filhos programaram tudo, né? Você lembra que o ex-marido, a ex-mulher do Valdemar Costa Neto disse que uma hora a casa iria cair, está caindo. Pois é, e eu queria pedir a vocês que me seguem, tanto aqui, quanto lá no canal Historiador, que comentem aí se vocês lembram quando eu trouxe essa questão que eu falei, gente, pra mim tem alguma coisa errada em relação ao Valdemar e ao Bolsonaro, porque o Valdemar tá sendo muito fiel ao Bolsonaro, inclusive colocando a própria liberdade em risco. E aí lembra que eu falei na época, se vocês lembrarem, comenta aí, eu lembro, pra gente colocando aqui na tela. Porque na época me chamou muita atenção, porque não fazia sentido nenhum pro Valdemar Costa Neto, com a eleição garantida ali, a maior bancada da Câmara dos Deputados com ele, a maior bancada do Senado com ele, traduzindo, a maior bancada do Congresso com ele, e mesmo assim, depois do 30 de outubro, ele abraçando as alucinações golpistas do Bolsonaro. E na época eu falei, pra mim aí tem dinheiro de orçamento secreto que passou pelo PL. Como Valdemar Costa Neto já foi preso, eu acredito que Jair Messias Bolsonaro deve estar ameaçando ele, dizendo o seguinte, ó, se você fizer isso ou fizer aquilo, eu vou te delatar, eu vou dizer que o dinheiro passou aqui. E por que eu cheguei a essa conclusão, tá? Aqui, ó, o Alan comentou aqui, o Alan Moreira, né? Eu lembro, tá aqui, ó. Eu lembro, perto de quando o PL soltou a nota contra as urnas. Exatamente, Alan. Perfeito. O José Santos também, sim, você falava isso toda hora. E pra mim, com esta fala do Bolsonaro, de que ele estaria disposto a delatar todo mundo, inclusive o Valdemar Costa Neto, pra mim isso se conecta com isso aqui, ó. Porque o Bolsonaro foi o campeão de doações privadas em 2022. Ele recebeu 90 milhões de reais em doações privadas. O presidente recebeu contribuições da maioria dos grandes financiadores de campanha. Matéria publicada aqui na Folha de São Paulo, eu trouxe na época isso aqui também. A matéria é assinada por Lucas Macherzini e por Renier Bragon. E traz aqui a matéria publicada, tem a data aqui da matéria, ó, 6 de novembro de 2022, tá ali, ó. O financiamento privado das eleições de 2022, teve como maior beneficiário o presidente Jair Bolsonaro, que declarou à justiça ter recebido quase 90 milhões. O valor representa 7% de todas as doações de eleição e 82% de toda a receita informada pela campanha do chefe do executivo, ou seja, somente 18% em tese da campanha do Bolsonaro não teria sido, em tese, tá? Em tese, de doação. Todo o resto supostamente foi de doação. E aí eu pergunto, vocês realmente acreditam nessa historinha?
do Bolsonaro. Então, para mim, o que é que eu acho que aconteceu, tá? Eu acho que acabou ocorrendo ali eles fizeram doações, digamos assim, né, ali não doações, né, eles fecharam serviços ali, por exemplo, com algumas empresas. Inclusive tá aqui as doações. Eles fizeram serviços com algumas empresas. E estas empresas, olha só, o Salim Matada localiza, doou 6 milhões de reais. Eles pro Bolsonaro, pro Tarcísio também doou, se não me engano, lá pro Zema, em Minas Gerais. Mas enfim, quem quiser acessar a matéria, basta procurar aí depois que vocês conseguem encontrar também, sem problema nenhum. E qual que é o ponto que eu quero trazer aqui pra vocês? Eu tô olhando pro celular porque eu tô apurando algumas coisas aqui, mas não vai dar pra trazer nessa live de hoje. E qual que é o ponto que eu quero trazer aqui pra vocês? Porque pra mim, claramente, tá? Pra mim, claramente, o que tá acontecendo em relação a essas ameaças é ele dizer, por exemplo, pra onde foi o orçamento secreto e incluir o Valdemar Costa Neto na lista dos indivíduos que ajudaram nesta lavagem do orçamento secreto. Porque não faz outro sentido pra mim. Até porque quando a gente vai olhar alguns desses indivíduos aí que doaram dinheiro, eles têm ligação direta com o governo Bolsonaro, tem ligação direta com os interesses da família Bolsonaro e tem ligações diretas com os interesses que envolvia ali talvez uma renovação do governo Bolsonaro a partir do pleito de 2022. Então, para mim, essa delação suposta do Bolsonaro envolve isso, tá? Eu quero terminar a leitura da matéria aqui lá do Daniel César para a gente entender por que eu acredito que este será o caminho tomado por Jair Bolsonaro. O temor nos bastidores é que o ex-presidente faça denúncias contra aliados para tentar se livrar da prisão e proteger membros das Forças Armadas. Abre aspas. Os militares estão a salvo porque o Bolsonaro é fiel à caserna e não entregaria nenhum deles. Mas deputados e senadores e ex-ministros estão com as barbas de molho, garantiu a fonte que conversou com a coluna sob a condição de sigilo. E aqui a gente precisa lembrar que Bolsonaro também não é tão fiel ao exército não, porque o próprio exército, como a gente sabe, tá, expulsou ele pelos crimes que ele cometeu dentro do exército. Inclusive o crime que planejava ali, por exemplo, um ataque de terror contra o próprio exército. Esse é o Jair Messias Bolsonaro. E aí eu quero trazer para vocês aqui, só pra gente finalizar a matéria lá do Daniel César, pra gente poder falar sobre o outro tópico, essa questão que o Bolsonaro não é fiel nem mesmo aos militares, tá? Entre os parlamentares mais próximos de Bolsonaro, no entanto, a ameaça não foi para valer. Eles enxergam que tudo foi dito no calor do momento e com o ex-presidente sob pressão. Além disso, existe a aposta de que o discurso aconteceu como forma de pressionar os legisladores e também caciques de partidos a se movimentarem para protegê-lo e impedir sua prisão. Vão fazer o quê? Vão entrar na casa dele e impedir que a polícia entre lá para prender ele? Os crimes estão consumados, materializados, e o que a polícia está fazendo nesse momento junto com a justiça é seguir todo o rito legal para que não se aconteça com ele o que aconteceu, por exemplo, com a Lava Jato. Por isso que alguns cuidados, estão sendo tomados agora no finalzinho ali de alguns casos, para que não se tenha nenhum tipo de alegação de que teve uma perseguição do Bolsonaro, como ele quer dizer. E vai existir essa alegação por parte dele, isso é um fato. Mas a materialidade que está sendo construída em torno dos crimes cometidos pelo Bolsonaro e por alguns dos conspiradores da nossa república enfraquecem a narrativa dele, tá bom? Seguindo aqui a matéria. O risco de ser preso existe, como já antecipou a coluna. Até o próprio Bolsonaro já deixou claro o seu temor. Eu mostrei isso aqui nessa semana também. Mas mais nos corredores de Brasília, há um mistério sobre como irá se comportar o STF. O STF vai se comportar da seguinte maneira. Vai analisar os crimes cometidos e vai tomar a decisão para prender o Bolsonaro. Será o Xandão sozinho? Provavelmente não. Por quê, Carlito? Porque pode acontecer o discurso em específico da mídia bolsonarista, que diferente do que muita gente imagina, ainda existe, ainda tem força, tá? Vide a Revista Oeste, para dizer que o Xandão estava perseguindo o Bolsonaro e tentar fazer ali uma equiparação ao que o Moro fez com o Lula, que são coisas antagônicas, a gente sabe disso, não se compara. É até pouco inteligente querer comparar a situação que envolveu o Moro e a situação que envolveu a Operação Lava Jato e o Lula, mas esse é um ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Este é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Então assim, o que é que vai acontecer, eu acredito, nos próximos passos?
O Bolsonaro vai ter a sua prisão decretada, provavelmente, porque mais material. Inclusive, eu acho que a estratégia de soltar o Anderson Torres já faz parte ali de algumas coisas novas que talvez a gente não tenha conhecimento ainda por causa do processo que leva-se ali a elucidação e algumas etapas que a polícia e que a própria justiça precisa seguir dentro do devido processo legal, tá? Mas seguindo aqui a matéria pra gente entender como é que se acredita que será esse finalzinho ali, né? Ninguém acredita que haverá uma decisão monocrática de Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro da corte, mas será uma decisão colegiada, também acredito. E como também a gente já imagina, apenas 2 ministros votarão contra. Quem adivinhar quem são aí, ganha um chiclete de presente. Quem serão os ministros ali?